Segundou com mais um Ideias de Segunda. Toda segunda-feira uma série de novas ideias de segunda categoria por aqui. Segundou, Beli. Segundou, Felipe, hoje trazendo um tema que nunca trazemos nada parecido, né? Aqui pro É Ideias, verdade. vamos falar sobre produções audiovisuais e tudo que vem com esse mundo. Hoje estamos com convidados especiais aqui, com o pessoal do Escrevi Mais Um. Sejam muito bem-vindos, Júlio, Eduardo e Natasha. Gostaria que vocês não só apresentassem vocês mesmos, mas falassem um pouco do negócio, como surgiu, o propósito de vocês, enfim. Sejam muito bem-vindos e é um prazer ter vocês conosco no Ideias de Segunda. Oi, tudo bem? Meu nome é Eduardo Mais Um. Sou um dos 7 membros do Escrevi Mais Um. A ideia do nosso projeto é dar a cara a tapa juntos. Então, é muito difícil a gente perder a vergonha na internet sozinho, né? Em qualquer coisa na vida é muito difícil a gente perder a vergonha sozinho. Então, se a gente está aliado de pessoas com a mesma visão que a gente tem, é muito mais fácil que essas coisas aconteçam. Então, essa é a ideia principal do projeto. Oi, eu sou a Natasha Mais Um. Eu sou uma das integrantes do Escrevi Mais Um. Sou atriz e criadora de conteúdos agora com meus amigos. E aí, eu sou o Júlio Mais Um, eu sou ator, produtor audiovisual e criador de conteúdo agora, aqui com a galera do Escrevi Mais Um. Boa, então esse é o nosso episódio 61, como temática aí o pessoal do Escrevi Mais Um, então mais um episódio com o pessoal do Escrevi Mais Um, e que a gente vai trazer além da questão ali do audiovisual, a produção de conteúdo, também do humor, que é uma das principais vertentes ali que vocês acabam utilizando bastante também, e que é uma das mais, não sei se é uma das mais exploradas, mas uma das que mais se pode, de repente, ter uma viralização, algo que possa trazer algum tipo de resultado, ou enfim, mais rápido assim, ou né, parecer ser mais rápido. A gente vai entrar nesses dilemas aqui, mas queria que vocês contassem um pouquinho, além, vocês são atores, então, desde formação, que cultivam isso, e como que surgiu essa ideia, além de botar a cara a tapa junto, e quais são os frutos, e que estágio está hoje, o que vocês aconselham, não aconselham, meio que desse uma contextualizada assim sobre o projeto. Nós somos atores, como o Felipe falou, como a Natasha e o Júlio também se apresentaram. Então, o nosso objetivo final é aliar as redes sociais com a nossa atuação. Então, hoje o Escrevi Mais Um, a gente está nas plataformas do YouTube, no Instagram, do TikTok. E a gente estava no Kawaii também no início, mas daí abandonamos logo. Então, hoje a gente acaba fazendo vídeos curtos, de até 1 minuto, alguns têm 1 minuto e 15. Mas, a longo prazo, a nossa ideia também é expandir isso e conseguir colocar mais a nossa atuação também nas redes sociais. E agora eu tenho visto também que tem várias séries de redes sociais também aparecendo. Vocês têm acompanhado alguma coisa assim? Sim, eu vi essa tendência surgindo. Então, acho que é só um nicho interessante também que a gente pudesse explorar, né? Né, Júlio? É interessante, né? Tanto eu quanto o meu colega aqui, Eduardo Mais Um, infelizmente a Natasha não dividiu essa honra que foi participar do Te Espero Lá Fora, Adri. Eu e o Dudu, a gente era elenco de uma série do TikTok e Instagram chamada Te Espero Lá Fora, que ela era produzida pela nossa escola de atuação, e daí os atores eram trazidos a convite, né? Não eram todos os alunos, eram só uma pequena porcentagem deles. E daí tinha esse roteiro, assim, vários episódios, e acabou se criando meio uma comunidade, porque acabou que logo que lançaram também teve muita repercussão, né? E daí isso acabou também, tipo, acabou sendo impressionante porque a gente veio com esse negócio lá, a gente não, né? Não foi Escrever Mais Um, mas era uma série que foi feita antes dessas que estão sendo feitas agora, né, de série nas redes sociais. E é uma ideia que a gente também tem de expandir o Escrever Mais Um para esse lado, talvez contar histórias mais complexas, mais completas, mais demoradas. E é louco isso, que a visão que a gente tem do audiovisual e de séries e coisas, e filmes, a gente conta uma história, mas às vezes nos vídeos que a gente faz, a gente não consegue ter tempo para contar uma história. A gente tem que abreviar coisas, fazer isso. Até vocês fizeram um episódio falando dos ganchos, de que tá tudo muito normal, muito padrão, assim, ninguém consegue mais ser espontâneo. É diferente ter essa visão, assim, que na nossa área a gente foca mais na história, na contação de história, e no vídeo a gente tem que abreviar isso um pouco. Acaba sendo muito por questões estratégicas. A gente quer contar, às vezes, uma história, mas a gente tem que pensar no humor que a gente vai colocar nela e na parte que vai fazer a pessoa rir. Então, nem sempre contar uma história inteira
vai ser algo que vai dar engajamento pro vídeo. Então, a gente sempre opta, às vezes, por contar histórias ou por fazer graça, né? Ou, às vezes, a gente consegue juntar os dois. Então, se algum dia a gente botar esse projeto mais pra frente, a gente pode começar a contar histórias maiores, né? É engraçado também que esse negócio que a gente tem essa disputa pela atenção que as redes sociais, elas acabam sempre... Elas acabam causando essa coisa que é a briga por atenção, né? O tempo inteiro. O celular, antigamente, era a segunda tela, hoje em dia ele é a primeira, né? Tipo, tu tá no celular enquanto tu tá vendo tua série, tu tá no celular enquanto, sei lá, tu tá dirigindo, às vezes. Vendo um jogo, né? Pois é, o celular sempre tá na mão. E a gente tem uma expressão que é só o passei, pulei, né? Que é quando a gente tá fazendo um plano, assim, um take que ele tá demorado, assim, ele tá meio arrastado, as pessoas atrás da câmera começam a falar, isso aí já pulei, passei, ó. Tipo, porque tem que ser rápido, tu quer a atenção da pessoa ali o tempo inteiro, sabe? Chuva de dopamina. E aí, tentando puxar para um outro lado disso que me veio, com o Eduardo comentando ali, principalmente, do quanto hoje, disso de como é que a gente conta essas histórias, contando o menos possível delas, né? E como que a gente consegue deixar o mais claro possível, e não com espaços subjetivos, e que daqui a pouco pode ser interessante, mas a gente quer contar algo, seja por um vídeo, então, e isso valendo para qualquer coisa, mas o que vale é o quanto mais a gente consegue tirar e deixar aquilo sucinto. Até me veio do livro tem um livro do TED, né, do TEDx, que aí tem uma passagem ali que é sobre, eu não sei se é assim se pronuncia, enfim, mas eu leio dessa maneira, que é da Brené Brown, sabe? Ela tem uns TEDs famosos, tudo, ela é uma autora, ela é psicóloga, se eu não me engano, e aí ela escreve vários livros, obras sobre vulnerabilidade, enfim, essas questões. E aí, mas o ponto que ela traz ali nesse livro era sobre justamente o poder ali da palestra, no caso de montar um TEDx, estava no quanto você conseguia tirar o máximo possível do que você ia falar, sabe? E aí, como isso é um dilema muito difícil hoje em dia, e seja para pro vídeo, mas tentando trazer aqui até pro dia a dia. Teve um outro vídeo que eu vi essa semana que apareceu ali, gatilhos ou maneiras de se comportar para passar autoridade. Aí um desses no trabalho, qualquer coisa. E um desses era, escreva o menos possível nos e-mails. Tipo, as pessoas que têm autoridade, elas escrevem quase nada no e-mail, assim. E aí me veio agora de encaixar esses cenários, assim, e o quanto isso é difícil, porque às vezes a gente tem tanto para falar, ou quer falar tanto, e o quanto às vezes a gente se apega, e aí pode ser um lado ruim também, da gente não ter um desapego suficiente para conseguir cortar essas coisas, mas sem machucar, sabe? Sim, é bem o que tu falou antes, que é um dilema. A gente fica sempre nesse dilema. E para mim, particularmente, foi até um pouco difícil no começo, quando a gente começou a gravar os vídeos, escrevi mais um, de tirar esse meu lado atriz, né? Tipo, atriz de cinema, de série, que a gente às vezes pensa em dar um tempo, uma nuance, e daí pro vídeo é tipo, não dá tempo de ficar pensando, tem que falar logo a informação que tu quer trazer, não dá tempo para trazer esse tempo. Não temos tempo. É tudo muito, muito, muito acelerado. Isso é uma coisa também que a gente tem que ter muita autocrítica também, para saber o que é importante do que a gente está falando, o que o público... É importante para o público do que a gente está falando. Então, eu me sinto até uma pessoa com pouco autocrítica, porque eu acho todos os nossos vídeos incríveis. Então, muitas vezes, alguém vai me falar, nossa, esse vídeo talvez falaram demais, entendeu? Até eu fui gravar um vídeo com a Ana, nossa amiga Ana, uma vez. Uma outra atriz, amiga nossa. A gente gravou várias coisas e quando eu fui ver o resultado final, picotou tudo. Cortou e botou só as coisas mais importantes. E isso que acontece, né? Eu sou a maior picotadora também às vezes me mandam um vídeo editado, eu falo, vou capar 12 segundos desse vídeo aí, não vai mudar nada. O vídeo já tinha 30, ela tira 12. Assim. E não mudou nada. Não mudou nada. É porque às vezes a gente se apega. Eu sempre falo, a gente não pode se apegar. Porque às vezes a gente vê um vídeo, nossa, mas essa reação tá tão legal. Tá legal pra gente, mas talvez pra pessoa ali que tá com pressa vendo Reels, não seja tão relevante. E aí a gente sempre tem que pensar nessas coisas e fica nesse dilema pra poder usar as estratégias a nosso favor, né? Teve um exercício muito legal que eu fiz um dia e que eu me recordei com a fala de vocês, que era de comunicação. 2 pessoas ficavam sentadas, uma de costas para outra, e só uma delas podia falar. E ambas tinham um quebra-cabeça diferente, mas que com comunicação tu conseguia resolver.
E aí, qual que era a moral dessa dinâmica? Era que a pessoa que estava comunicando, que podia falar, achava que a outra tinha o mesmo quebra-cabeça. E para ela era muito óbvio. E ela falava, a peça roxa tu coloca no canto superior esquerdo, a amarela no canto superior direito. E a outra, as peças da outra pessoa não tinham cores, eram só peças. Tinham os formatos, né? E aí, qual que é a moral, né, dessa dinâmica? É que a responsabilidade sempre tá com quem comunica. Então, eu acho que deve ser muito complexo vocês, às vezes, quererem comunicar algo, mas terem que adaptar por conta de que o espectador talvez não queira receber o conteúdo dessa forma. Exato. E eu já trago outro ponto ainda, do até onde a gente, de fato, tem que comunicar o que o telespectador quer nesse sentido. Porque se tu gostou da reação, por que tu não vai deixar, de repente, a reação? Porque aquilo é a tua arte, o teu produto. Como a gente não tá pensando em algo extremamente material e algo também subjetivo, artístico, do quanto a gente está deixando, imagina quanta arte ou quantas coisas a gente está deixando de externalizar, de entregar ao público por deduzir, gostando disso, por deduzir que não vão gostar. E aí o quanto talvez a gente está perdendo de originalidade hoje em dia, justamente por que é a tendência do algoritmo, né? Ele vai segmentar, por mais que ele divida, ele também, na realidade, ele está fomentando todo mundo se comportando de maneiras parecidas. A gente comentou isso num outro episódio também, né? De hoje todo mundo ser geração Z, porque o algoritmo segmentou todo mundo a ser meio geração Z. Então, se do nada estoura, até tem uma outra, pegando isso do Morango do Amor, essas coisas para tentar pegar um pouco dos assuntos mais hypados, assim. Tinha um outro post que eu vi que trouxe justamente esse conceito do quanto a gente hoje tem reais gostos, ou se a gente só tá seguindo o que ficou trend e de repente eu venho tô comendo esse Morango do Amor, daqui a pouco posso parar e olhar, caraca, mas que nojo, mas eu tô comendo porque... Por que eu tô comendo? De repente, parar assim, caraca, por que eu tô comendo isso? E aí tu olhar em volta, tá todo mundo comendo isso, e não fui eu que decidi comer isso, sabe? Muito também a indústria sempre acaba limitando um pouco a arte. E aí é saber dosar a seu favor o quanto que tu vai se importar com cada vertente, né? Tem uma coisa que eu acho que é importante também, que é o arriscar, né? Você vai ver as pessoas que mais se destacam são sempre pessoas que arriscam, não são pessoas que seguem padrões. Então a gente tá cada vez sendo colocado mais em caixinhas e, na verdade, as pessoas que estão se destacando são pessoas que arriscaram e que talvez a gente tá querendo se encaixar na caixinha delas pra dar certo. Muitas vezes a nossa cara acaba se perdendo com isso. Eu acho que nossos vídeos são sempre bem vanguardistas, assim. A gente tenta arriscar, tenta acertar, né? E aí, agora, aproveitando, então, já puxando um pouco um link aqui pro humor, né? Pra gente também trabalhar um pouco disso aqui no episódio. Mas de o quanto, talvez, então, por estar essa série de padronizações e aí trazendo isso de se arriscar e tentando criar algo novo ou ser vanguardista, do quanto será que não é que está mais fácil, mas será que tem mais oportunidades da gente conseguir, já que está tendo cada vez mais padrões, e o humor é também a questão da quebra desse padrão, ou quebra dessa expectativa, será que a gente está tendo mais oportunidades ainda para gerar algum tipo de humor com tudo que está padronizado? Eu acho muito engraçado que tem umas análises meio que das épocas dos memes no YouTube. Tem um vídeo bem legal que eu vi sobre isso. E hoje dizem que a gente tá vivendo um momento pós-irônico, um momento da pós-ironia, onde, tipo, o que é trend, o que é engraçado, é satirizar algo que tá acontecendo, seja algo político, algo social. E é muito engraçado porque posso estar falando algum absurdo aqui, mas as comédias lá na Grécia, elas tinham essa função, né? Eram comédias de escárnio, se não me engano, que eram totalmente voltadas a críticas, tanto para a sociedade, para o governo vigente lá, né? O que era até perigoso. E, bom, é muito... Eu sinto que o humor, ele é uma válvula de escape, assim, né? Porque a gente acaba
não dá pra dizer que o mundo ele tá complicado hoje em dia, porque o mundo sempre foi complicado. Agora a gente só tá tendo mais meios de comunicação que nos informam do quão complicado ele está, né? Mas eu sinto que parece que essa ampla comunicação que a gente vive, esse fácil acesso a tudo, ele facilita muito pra gente sim criar mais conteúdo humorístico, criar mais piadas, criar mais humor, descontração, ao mesmo tempo que ele também deixa a gente perdido num oceano de conteúdo, né? Porque todo mundo tá postando tanta coisa e impérios de fazendas de servidores, assim, com infinitos teras de conteúdo, assim, acaba sendo uma avalanche de conteúdo humorístico, que todo mundo consegue achar o seu nicho, né? Depois que tu estrutura um nicho, tu fica muito melhor, assim, servido de possibilidades, né? Da tua gama de possibilidades. E é muito isso de ser autêntico, né? Quando tu encontra a tua marca, o teu jeito de fazer, o teu humor, tu acaba encontrando um pessoal que gosta especificamente daquilo, né? É muito que tu falou de ser geração Z. Porque a geração Z, ela tem um humor muito particular que acaba sendo meio forçado contra as pessoas que às vezes não gostam muito. Então, as pessoas que têm um humor que não conversa tanto com isso acabam achando seu público nas pessoas que, né, fazem esse tipo de humor. E aí eu acho que a gente o tempo todo fala, ai, porque o algoritmo é algo muito negativo e porque ele te limita bastante. Mas dá pra ver um ponto positivo no algoritmo, com essa massa de conteúdos que estão sendo produzidos, precisa ter uma forma de nichar. Senão a gente não ia consumir redes sociais como consumimos, porque é muita coisa. E talvez se a gente fosse ver vários tipos de conteúdo em um dia, a gente fosse ficar confuso com as nossas paixões, com os nossos gostos. Então, é muito mais tranquilo a gente permanecer nas redes e permanecer visualizando esse tipo de conteúdo, sabendo que aquilo é do nicho específico que a gente escolheu. Vocês estavam falando de humor antes, e eu queria falar um pouco do papel social na vida das pessoas junto com o humor. O papel afetivo, né, a gente pode dizer também, trazendo o exemplo do Paulo Gustavo. Eu acho que ele é um maior ícone carismático da TV brasileira e sempre terá a sua marca registrada, porque parece que ele era um integrante da família de todo mundo. Ele conseguiu reunir no personagem dele, de Minha Mãe é uma Peça, um pouco de cada mãe. E aí parece que, para muito além do humor, tu sente afeto vendo aquilo. Então, poxa, como isso é importante para às vezes a gente ver, não que a nossa mãe tá chamando a nossa atenção, mas que vê a nossa mãe como um personagem, como algo engraçado. E eu acho que a gente vai ficando adulto, né? Também falamos isso no episódio com as meninas da psicologia, psiquiatria, e a gente vai percebendo esse padrão de comportamento, né? Isso é algo que a gente sempre tenta trazer nos nossos vídeos, algo com que as pessoas se identifiquem. A gente gosta muito de representar situações do cotidiano que a gente pensa que, parece que só acontece comigo, mas talvez tenha um monte de gente que acontece isso também. Então a gente sempre fica, tipo, vendo, será que esse conteúdo alguém vai se identificar? Isso é muito importante, a gente sempre fala disso. Porque daí aquilo que estava falando do nicho, né? Às vezes é uma comunidade ali que tem a mesma vivência, se identifica e acha muito engraçado, e talvez para uma pessoa que nunca passou por isso não vai ser nem um pouco engraçado. Acaba virando até uma piada interna, assim, com pessoas que tu nem conhece. Então a gente sempre prioriza esse sentido de se alguém vai se relacionar ou não com o conteúdo. E trazendo um pouquinho um outro exemplo de um livro, até inclusive sobre humor, que é o Rir é Preciso, que é de um médico. Ele traz um lado mais científico até sobre isso da vertente do humor, e conectando com o lance do Paulo Gustavo, ele trouxe um exemplo que justamente, não lembro exatamente, era um prisioneiro, né, que estava, no caso ali, sequestrado por algum grupo, enfim, e esse cara sobreviveu, e eu não lembro se ele era humorista, alguma coisa, mas ele conseguiu ter um senso de humor mesmo naquela situação de estar produzindo alguma coisa engraçada ali, no sentido de provocar algum tipo de riso em quem estava encarcerando ele, no caso. E ele foi um dos que ele acabou sofrendo menos lá em questões de castigos, digamos assim. Porque o riso, o humor, conseguiu gerar um nível de empatia maior em quem estava aprisionando ele ali, de modo que aquilo impediu muitas ações que iam ser feitas com ele, assim.
E aí ele traz, nesse livro é bem legal, é bem curtinho, assim, ele traz outros pontos também em relação à saúde, inclusive, do quanto faz. Também é um tipo de terapia ali, de você ter um bem-estar e o humor acaba provocando algo que talvez um remédio, né, que vá convergir com um remédio, lógico, mas de ter esse papel, assim, também. Tem um livro que eu tô lendo que tem uma citação que vai muito de encontro, né? Ao encontro, disso que tu falou, Felipe, que é impossível a gente ter um inimigo que ri da mesma coisa que a gente tá rindo. Então, se a gente divide uma risada, é muito difícil, a gente não tem como ter raiva da pessoa que a gente tá dividindo a risada. Então, o humor é uma coisa que abraça, né? Abraça todo mundo. E agora me veio, você falou isso, de uma história que o Marcos, que era o goleiro do Palmeiras, foi goleiro da seleção, que tem uma história que ele falou num programa, e isso virou um corte hoje em dia, que é muito bom, que ele fala isso na época que ele estava jogando ainda, que ele foi a invadir a casa dele, estavam todo mundo ali, enfim, família, tudo preso, então uma situação horrível e tal. E ele conta essa história hoje rindo, porque também ficou tudo certo na medida do possível, mas ele comenta que os caras reconheceram ele ali, né? Eram 3 caras, sei lá, e um deles ali, acho que era o chefe, enfim, reconheceu, você é jogador, né? Ele falou assim, joga no Palmeiras e tal. Dele, eu fui no Palmeiras e Corinthians lá, na Libertadores. Mas só fui no primeiro jogo, porque eu não fui no segundo. Aí o cara fala, muita violência, né, e tal. E aí ele começa a rir muito, assim, pô, tá de sacanagem. E aí, não sei se ele riu na hora, provavelmente sim, mas fiquei pensando justamente nessa conexão, pensando no lugar de um assalto, assim, de ter esse, porque a gente tá com uma relação estabelecida e aí, de repente, gera algum tipo de conexão de que a gente tá no mesmo patamar, de certa maneira, porque a gente tá rindo ou tá acontecendo algo engraçado, e logo isso cria uma conexão de você pensar, você pode se sentir um pouco, não mais seguro, mas um pouquinho menos com perigo, não sei, e ele pode criar uma maior empatia por você nesse caso. É muito legal essas situações, porque hoje em dia eu sinto, né, não estava vivo há 80 anos atrás, mas eu sinto que hoje em dia a gente tem muito mais pra gente esse ato de rir da própria desgraça, né? De transformar uma coisa trágica em algo cômico, porque é um jeito muito mais leve de se levar a vida, primeiramente, né? E segundo que também tem muito isso de quando tu fala abertamente sobre algo que tu tá vivendo, algo negativo, muitas pessoas podem se identificar, porque são poucas as experiências que são individuais no fim das contas, né? Então trazer isso de uma maneira cômica abre brecha para outras pessoas poderem se manifestar e dizer eu também vivi isso. E a pessoa que cita essas coisas, que a pessoa que se expõe dessa maneira acaba podendo se sentir menos sozinha, né? Ao saber que tem outras pessoas que compartilham dos mesmos sofrimentos. Eu acho isso algo muito legal e socialmente importante no humor. E de medos também, né? Agora dando uma ideia de segunda, aproveitando uma ideia que eu já tive uma época, então vou trazer aqui, que seria, pode ser um blog, não sei como se encaixaria isso hoje também ali, mas de trazer onde as pessoas pudessem colaborar e compartilhar esses tipos de medo, qualquer tipo de medo, mas vencidos ou dando certo. Então, por exemplo, medo de avião. Então vai ter ali uma série, a pessoa tá com medo de avião, não sei o que, ela vai ter um lugar onde ela vai acessar, vai ter 10.000 posts de pessoas que têm medo de avião, mas que estão botando ali, eu tava com medo, e aí o voo foi assim, deu tudo certo, cheguei também. E aí tu pegar uma série de referências de coisas dando certo em relação ao que tu acha que vai dar errado. Então, por exemplo, de novo o exemplo, eu e a Beli fomos doar sangue, a gente tinha medo, então, mas se tivesse pego aonde que eu tive a referência, beleza, talvez não tenha pesquisado, eu chego em algumas, onde que poderia acessar ali uma série de pessoas falando, eu fui doar sangue, tinha medo, e aí foi 4 minutos, foi rapidinho, então, com certeza, enfim, poderia ser até um conteúdo, uma pegada do bem, porque, inclusive, com certeza, o que tem de proporcional, muito mais conteúdos com acesso, enfim, coisas, notícias falando sobre que fomentam isso de ter medo de avião do que não ter, né? Uhum. Tanto que um dos que daí foi lá, que é o Lito, que provavelmente a maioria conhece aí, que é um piloto de avião, não sei se ele pilota ainda, ou pelo menos
profissionalmente ou só, enfim, mas que cria conteúdo justamente quebrando vários mitos e explicando sobre aviação. Ele tem um curso para como perder o medo e que entra naquilo que a gente falou no início, né, de fugir desses padrões e uma oportunidade ali e o quanto ele não está ajudando. E aí podia se multiplicar isso por várias coisas. E eu até consegui pensar em um exemplo, né, em uma consequência da vida adulta, que é a gente se dar conta de que o tempo todo a gente vai ter problemas. A infância é mais tranquila, mas aí na vida adulta a gente tem dilemas o tempo todo para resolver. E aí o que dá cor à vida é como a gente resolve esses dilemas. E hoje eu consigo ver isso materializado no Escrevi Mais Um, que é alguns dos dilemas vocês conseguem trazer nos vídeos e desmistificar eles, deixar eles de uma forma que seja inclusiva, né? Eu vou olhar e vou pensar, faço isso também, e aí eu vou passar a não mais ver aquilo como um problema, mas eu vou começar a dar risada quando aquilo acontecer comigo. Então, eu acho que tem isso, da gente cada vez mais fazer esse movimento e usar o humor como ferramenta para revisitar os nossos problemas e ver que talvez eles não sejam tão graves. Talvez é só mais uma coisa que não acontece comigo, é um consenso geral. Tem até um vídeo que a gente fez, que nem sei quem deu a ideia do roteiro, mas é uma situação que acontece muito na minha vida, que sempre que acontece, a minha mãe fala, ó o vídeo da Natasha, ó o vídeo da Natasha. Que é um vídeo que, quando pedem pra eu fazer uma coisa que eu já estou fazendo. Isso acontece muito na vida. Então, sempre que acontece isso aqui em casa, ó o vídeo da Natasha, ó o vídeo da Natasha. Então, as coisas que mais são legais são essas que acontecem e a gente compartilha, né? Pra mais pessoas se sentirem. Às vezes é algo que a gente se irrita todo dia com alguma coisinha minúscula. E aí, hoje em dia, já com essa visão, eu sempre dá vídeo. A gente tem essa expressão, né? dá vídeo. Dá vídeo. Qualquer coisa a gente dá vídeo, ó. Sempre a gente convivendo, a gente tá conversando, dá vídeo, dá vídeo. É sempre assim. E aí, várias vezes dá vídeo mesmo, de alguma situação que a gente até viveu juntos, assim. Normalmente os vídeos que dão certo são esses que são situações bobinhas do cotidiano, que às vezes nos incomodam, que tá sempre se repetindo. Sim. E uma galera tá passando pelo mesmo e acha engraçado que não é só ela. O Whindersson, ele fala muito sobre isso, do que seria a profissão dele ali, a principal, né? O cara faz 1000 coisas, mas em relação a quando ele tá fazendo show de stand-up, ele falando, minha profissão, na ideia, vocês estão pagando aqui pra eu ficar prestando atenção em um monte de coisa que vocês não estão prestando atenção, porque vocês estão fazendo outra coisa, estou ocupado, e eu tô observando mais, e aí consigo entender as coisas e trazer e falar aqui pra vocês. Então não deixe de ser isso, do quanto esse olhar ativo tanto para buscar vídeo, e aí refletindo se isso de dar mais risada, talvez estar mais suscetível a rir hoje em dia da desgraça alheia ou própria, mas de talvez também quantas pessoas fazem vídeo, fazem questão de compartilhar no ato, não é nem pós, mas é no ato de estar com aquela tragédia ocorrendo. Para trazer um exemplo mais tranquilo, assim, não pegar pesado, mas um que me veio aqui foi quando o Grêmio foi eliminado para o River Plate em 2018, que foi uma chuvarada, assim, um jogo, e me veio aqui desse vídeo de um cara no meio da chuva gritando, não sei se vocês vão pegar esse, mas ele tá lá e xingando o Bressan, que foi o cara que fez um pênalti, e ele no meio da chuva, com certeza ele já tá mal pelo jogo, na chuva, voltando tarde, enfim, uma série de coisas, mas com certeza o vídeo repercutindo, a ponto de eu lembrar, e possivelmente mais pessoas, então teve uma repercussão boa, foi compensatório, talvez. Talvez se ele tivesse que depois escolher, o Grêmio vai passar, mas tu não vai mais ter esse vídeo. Provavelmente ele escolheria o Grêmio passar, mas ele pensaria talvez um pouquinho. Bem, trazendo então uma pergunta, né, e já instigando vocês, eu fico me perguntando, cada vez mais a gente tá transversalizando carreiras, né? E aí, uma vez que tu é médico, não basta ser médico, tu também tem que ter presença digital. E aí, uma vez que tu faz um financeiro, não basta apenas tu fazer planilhas, tu tem que ser bom em comunicação. Tem uma piada que eu gosto muito, que é: em qual cadeira da nutrição será que eles ensinam os nutricionistas a fazer isso aqui, ó? Aí que tá, são muitas coisas que se transversalizam, entendeu? E eu vejo hoje o ato de
atuar sendo uma coisa muito transversal. E isso é quando tu tá fazendo um acordo com alguém. E aí eu queria saber se vocês usam essas skills de vocês, toda essa bagagem que vocês têm da atuação no dia a dia. E como que é isso? Se tem alguma situação engraçada, talvez, de tava brigando com o meu namorado e aí eu, de repente, consegui dar a volta porque eu atuei e fingi que não era isso. Rola com vocês? Com certeza, com certeza. É muito bom pra... Não, calma aí. Vai se entregar. Não, mas é muito bom porque, no fim das contas, a atuação é uma prática social que a gente tem o costume, assim, de praticar, né? A gente leva ela como profissão, mas, no fim das contas, a atuação é muito sobre saber se colocar no lugar de outra pessoa que tu não é, né? É muito saber, tipo, é um negócio que a gente tava falando antes ali de, tipo, policial, assim, né? É um negócio de tu viver essa coisa que tu não é. Eu não sou policial, mas o policial que eu vou viver é muito do jeito que eu vejo um policial, sabe? É o jeito que tu interpreta aquela pessoa, assim. Mas tendo mais direcionada a tua pergunta propriamente, acho que pra briga é bem útil, sim. Pra briga é bem útil. Saber soltar a frase de efeito na hora certa, assim, sabe? Forçar o choro. É o que vira a mesa. Assim. Eu ia falar, tem gente que usa pro mal. Eu só uso quando é pra fazer piada, assim, tipo, eu fingi que eu tô de um jeito pra fazer uma prank, sabe? Aí, tipo, a pessoa fala uma coisa e eu finjo que eu tô triste, a pessoa super acredita e é uma brincadeira. Tipo. Mas em briga, assim, eu nunca usei, que horror. Eu tô dizendo que eu usei, mas tô dizendo que dá pra usar, sabe? Não, claro, com certeza. Aí, quem tiver saindo ali. Aí tem o que tu tava falando, tipo, sobre os personagens. A gente nunca pode julgar o personagem que a gente tá fazendo. Nem que ele seja o maior vilão da história, tu tem que encontrar alguma justificativa pra ele ser o vilão da história e tu não julgar ele. Então, quando a gente é ator, a gente precisa sempre tentar ver os dois lados da moeda. Então, eu acho que acaba tornando os atores pessoas mais empáticas, porque a gente sempre tá tentando ver toda a situação. E eu acho que pra vida, assim, isso é uma coisa bem legal, assim, que lindo! me veio da atuação, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, que é: o ator é um observador da vida. Ele fala. Essa frase é minha. Pode colocar minha foto, assim, a frase do lado, assim. Deu ano que eu nasci. Tudo bem, eu tô roubando essa frase de uma pessoa, mas eu não vou falar de quem. É uma frase bem falada lá na escola, na qual a gente estuda. Talvez tenha sido dito pelos donos da escola, mas não é o caso. E tu, Eduardo, tem alguma situação assim da vida? Essa situação, assim, de trazer atuação pra vida mesmo é meio delicado, né? Porque daí a gente tá fingindo pra pessoa. Mas eu, além de ator, eu sou arquiteto. Então, a gente acaba vendo o mundo da forma que a gente foi ensinado também. Então, talvez a minha bagagem de atuação venha muito também junto com coisas a visão de mundo de arquiteto, que tem coisas mais organizadas, assim. Então, a gente acaba mesclando, assim, as áreas, né? Isso que tu falou de daqui a pouco começar a ser falso. Eu lembrei de uma frase que a Rihanna falou em uma entrevista, que é fake it until you make it. É a Rihanna que fala, né? Não sei se foi dela, mas eu sempre escuto essa Eu frase. escutei do Alan essa aí. Mas ela já falou. Eu sempre falo, fake it, fake it. Foi ela. Não, foi quem? Não, sei lá. Não, mas não. Ai, não. Falei muita coisa errada. Ela fala, na verdade, outra coisa em uma entrevista. Tipo, pergunta pra ela, é que tem o mesmo sentido, tá? Só sei que nada sei, mas foi ela. Não, é que assim, ela falou em uma entrevista, tipo, perguntaram pra ela, o que você faz, Tiana, quando você não se sente, não é confidente a palavra, quando você não se sente confiante. E aí ela diz, I pretend. E daí que é o mesmo sentido no fim. E aí eu acho que talvez, por conta desse lance, né, da atuação, acaba sendo mais fácil da gente atrair as coisas que a gente quer. E aí, o tempo todo, a gente vai fazendo esse movimento, né, de agir conforme aquilo que a gente quer ser. E daqui a pouco, a gente se torna. Aproveitando a deixa, o humor, ele também é uma das vertentes que mais tem facilidade ou mais eficientes para desmentir fake news.
esse é um troço que eu tinha botado aqui, não foi combinado, mas eu participei de um evento de jornalismo ano passado, da Jornada Galápagos, e aí eles trouxeram bastante sobre isso, do humor. Eu lembro porque o humor é uma das meus pilares também, então anotei isso, lembrei de que para desmentir as fake news hoje em dia e tudo mais, o humor ele pode ser bem explorado. E aí uma outra questão disso sobre estar atuando, né? E aí a gente pode ir para um caminho mais mirabolante de pensar aquela questão de máscaras e o quanto a gente, na realidade, está sempre atuando e sempre vai estar atuando de alguma maneira, né? Aqui no podcast eu costumo ser de um jeito, lá em casa não vou estar falando do mesmo jeito, talvez, ou enfim, ou não exatamente 100% desse jeito. E aí me veio um troço que meu pai às vezes falava, assim, quando tinha que passar por algo não tão legal, seja, vou pegar o exemplo aqui do sangue de novo, então tinha que tirar sangue, sei lá, ou fazer algum exame, e ele comentava assim, vira robô e passa por isso, sabe? E me lembro de isso funcionar assim, tá, vambora, tem que fazer, vira robô e vai. E aí, por que eu trouxe isso? Para conectar do quanto isso pode ser hoje de refletir, mas não é esse caminho, mas do lance da atuação também, e trazendo até para nós, homens aqui, disso com a vulnerabilidade, né, de que é hoje algo que está muito mais, não digo em alta, mas muito mais sendo explorado, e principalmente também da parte masculina, provavelmente a feminina já explorava isso muito antes, já tinha muito mais ciência em relação a isso, mas o quanto disso dos cursos, enfim, da formação do ator, ela acaba trazendo isso, e o quanto isso é um diferencial, então, como a Belle mesmo trouxe para aplicações, né, e utilidades em outros campos, porque mesmo sendo só ator e pode ser o ator mais famoso do mundo e faz todos os dias ele tem um job de atuação, ele não é ator o tempo inteiro. Ele vai utilizar ambas e todas as suas habilidades em diferentes momentos, né? Em diferentes situações. Mas vulnerabilidade em que sentido? Vulnerabilidade no sentido de conseguir ser vulnerável, de conseguir acessar as suas vulnerabilidades, de conseguir se desprender de amarras, de conseguir, que é desde um exemplo tão mais banal de conseguir chorar, ou de conseguir acessar coisas da tua vida, memórias, sentimentos, explorar sensações que te permitam, que vão te fazer chorar. Coisa que, se a gente não tiver algum tipo desse estímulo e exercício, muito dificilmente a gente vai acessar isso, né? Ou vai conseguir. Eu penso sobre isso às vezes, e eu acho muito engraçado como na atuação, diferente da maior parte das áreas que existem, né? Onde, tipo, o que é valorizado, principalmente num homem, é essa coisa de ser carrancudo, de ser sério, de ser, como eu posso dizer, uma coisa meio apática, assim, quase sem sentimentos. O diferencial da atuação é que é muito o contrário. Na atuação, uma pessoa que se destaca, ela geralmente é a pessoa mais frágil, que tem mais facilidade de alcançar esses sentimentos. A pessoa que, tipo, que tu quer chamar pra trabalhar contigo, é uma pessoa que, tipo, tu não vai ter que desmontar ela e tirar os traumas de infância pra ela e dizer que tá tudo bem ela chorar. As pessoas que, tipo, são bons atores, elas já têm essa consciência e já têm essa disposição pra estar com o teu sentimento logo ali, tu acessar ele quando tu precisa em cena, sabe. E eu sinto que muito por isso esse ideal de masculinidade muito, eu não sei, muito quadrado, assim, esse ideal de masculinidade muito duro e fechado não é tão presente entre os atores, pelo menos que eu convivo ou que eu já conheci. Isso que tu falou do frágil, eu talvez corrigiria essa palavra, porque a pessoa precisa estar muito consciente das suas emoções e dos seus sentimentos para conseguir representar ele. Então a fragilidade não diria que é isso. Talvez uma ductibilidade. A pessoa consegue se deformar ao modo que ela se entende. Uma maleabilidade. Eu diria uma vulnerabilidade. É. Não, eu acho que é sobre autoconhecimento. Tem gente que não se permite sentir algumas coisas e ela acaba não acessando aquilo, então ela não vai aprender sobre ela, como é que ela vai aprender sobre um personagem, como é que ela vai se aprofundar no personagem. Então, às vezes, ser um bom ator não é só estudar técnicas, teoria, é muito estudar sobre você mesmo, entender você mesmo e
e se permitir ser vulnerável, porque quando tu não se permite ser vulnerável, tu não acessa os sentimentos todos. Então, tipo, por isso que quanto mais a gente vive, melhor ator a gente fica, porque a gente vai criando uma bagagem bem maior, tanto de vivências como de autoconhecimento. Consegui pensar agora, enquanto vocês falavam, né, em uma conexão, de que estava comentando antes, Natasha, que hoje tem algumas fórmulas, alguns métodos para te atuar. E aí tu citou o Fátima Toledo, o Meisner? O Meisner. De Meisner. E eu pensei em algo que tem no mercado de trabalho, que é storytelling. E tem algumas fórmulas que são diferentes, mas basicamente é como contar uma história e como fazer com que a pessoa fisgue e se sinta presa naquilo. E aí eu acho que, assim como tem isso no mundo de atores, enfim, atuação, poderia ter também no mercado de trabalho. Talvez isso vir em forma de algum curso, mas não um curso que esteja só para atores. Um curso que seja para mim, pro Felipe, e que a gente possa usar essas skills que vocês citaram no nosso trabalho. E aí, enfim, já fica como ideia de segunda, né? Não sei se vocês já viram algo parecido, que vocês acham que poderia ser transversalizado para outras carreiras, mas vocês conseguem pensar em algo? Acho que os coaches estão aí fazendo um pouco disso, né? Querendo ou não. Às vezes, os coaches, eles ajudam as pessoas a melhorar na carreira delas, mas sem necessariamente ter uma formação nessa carreira. É muito mais no mental, não é? Eu não sei, eu nunca fiz coach, mas tem essa... os coaches. Talvez no sentido de ensinar as pessoas a lidar com as emoções mais do que falar, seja forte, porque os coaches eu vejo que eles têm muito isso de inteligência emocional. E aí tu não pode ser aquela pessoa que vai demonstrar quando tá triste no trabalho e que não vai absorver as emoções. Mas me parece que o trabalho de vocês vem muito de encontro a isso. E que é sim expor as vulnerabilidades e a partir disso mostrar que vocês são fortes para bancar elas, uma vez que vocês assumem. É muito engraçado quando a gente para pra pensar também que muitas pessoas, assim, principalmente quando são mais novas na coisa da atuação, elas acham que elas não conseguem, e muitas vezes não conseguem, mas muitas vezes elas só acham que não conseguem acessar determinado sentimento. Mas, na verdade, principalmente quando é uma emoção negativa, por exemplo, o próprio chorar, que é a grande coisa da atuação, né? Todo mundo quer chorar. Chorar, uau. Mas, pra chorar na vida, quando tu tá triste, tu tá se sentindo mal. Tu tá com uma sensação ruim, tu tá com uma energia ruim, tu tá mal. E a pessoa, ao tentar reproduzir esse sentimento, ela não quer se sentir do mesmo jeito. Porque ninguém quer ficar mal, assim, do nada. Tipo, eu tô aqui no trabalho e pra chorar como alguém que está mal, tu tem que ficar mal, tu tem que atingir esse lugar onde tu tá triste, não é querer parecer triste. De fato, pra tu conseguir chorar, tu tem que estar nesse lugar onde tu tá triste, tu tá pesado, tem alguma coisa errada dentro de ti. Porque o choro, ele, psicologicamente, muitas vezes indica que tem algo errado, de fato. Então tá disposto a realmente se sentir mal, e muitas pessoas não querem, assim. Por isso que a atuação, ela é uma área que, de fato, mexe muito com a pessoa, né, com o profissional que tá ali executando essa função. E eu, como eu sou produtor, a gente tem essa piada dentro das equipes de filmagem, que é tipo, meu, quem tá atrás da câmera aí, seja diretor de fotografia, direção de arte, meu, o cara pode estar assim, ó, dormiu 3 horas, tá se divorciando, tipo, meu, cala a boca e vai trabalhar. E daí o ator, tipo, não, tô com resfriado, meu Deus, não sei o que, pega um cafezinho, não sei o que, porque ele vai estar ali na frente, se ele tiver mal, se ele tiver todo desgraçado da cabeça, vai tá em cena isso, vai dar pra ver às vezes, sabe? Então, tipo, é uma pessoa que ela tem que estar muito neutra o que ela tá fazendo ali na hora, sabe? Tipo, muito neutra não, muito tem que estar muito disposta a fazer o que ela precisa fazer na cena. O ator, ele empresta o tanto corpo como o mental dele pra viver outros personagens. Então às vezes a gente tá lá sofrendo um monte de coisa física, tá muito frio, tem que fazer cena com roupa curta, ou tu tava de boa em casa, mas vai ter que fazer um personagem que tá muito miserável agora. Então a gente empresta, a gente se dispõe pra dar vida a uma história. E não é todo mundo que tá disposto a isso, né? Às vezes a pessoa, eu não consigo chegar lá, ou talvez a pessoa não tá disposta a emprestar tudo de si pra... E tá tudo bem também, né? Cada um.
E aí, relacionado a isso, a gente falou um pouco antes de começar a gravar, mas eu acho que seria muito interessante trazer pro pessoal como é que é separar o pessoal do personagem. Até onde que, tu até brincou com isso, né? Até onde que eu empresto os meus sentimentos pra ele, ou então que eu absorvo. Eu tava até falando antes que eu empresto muito de mim pro personagem, porque quando a gente constrói um personagem, a gente usa as ferramentas nas quais a gente conhece. Então, eu pego muito de mim, às vezes eu empresto coisas de pessoas que eu vi uma vez na vida, achei interessante, já boto no personagem. E aí é muito pessoal. Eu, por exemplo, eu não costumo trazer coisas do meu personagem pra minha vida. Eu separo bem, assim, mas eu acho que é muito pessoal. Tem gente que começa a criar um personagem e acaba roubando coisas dele sem perceber. Acho que talvez o Dudu possa falar um pouco sobre isso. Eu não é muito o meu caso. Voltando um pouco também no que o Felipe falou dos nossos personagens sociais, e a gente tem que ter um personagem apresentando um podcast, a gente tem um personagem em casa jogando videogame, a gente tem um personagem com nossos avós no trabalho. Então, nós somos uma junção de vários personagens, né? Tem um professor meu que fala que a gente na verdade é uma árvore com vários galhos. A pessoa que eu estou sendo agora, o Eduardo que eu estou sendo agora, é um desses galhos da árvore. Mas todos nós temos inúmeros galhos, que muitas vezes a gente acorda de manhã e já sai no mesmo galho. Entendeu? A gente acorda e já escolhe ser este mesmo galho, porque é o galho Eduardo. Só que o ser humano tem inúmeras coisas que ele pode explorar. Não, eu tenho algo que eu refleti, né, enquanto tu falou, e faz muito sentido, de que, acho que foi o Júlio que comentou antes, que às vezes tá fazendo entrevistas, né, com várias pessoas e todas essas pessoas vão ter que interpretar o mesmo personagem. E aí tu vai contratar a pessoa não que melhor fizer aquilo que tá no papel, mas que melhor construir aquela narrativa. Então nunca vai ser só sobre o que tá escrito, mas vai ser sobre o que tá escrito na ótica de quem tá interpretando. Isso. E aí esse lance de tu ter uma personalidade com os teus avós e aí outra com os teus amigos. É interessante a gente pensar que o que permanece aí no meio vai ser a essência e a forma que tu conduz. Sim. E aí na nossa vida a gente vai ter milhões, né, dessas facetas, mas tem algo no meio que faz ser nós. O tronco seria assim, né? Aham. Metáfora massa. Uma ideia de segunda, puxando ali o gancho só da vulnerabilidade, enfim, e até dessas diferentes galhos, então, mas tá muito hoje em dia em voga, assim, a questão dos diários, dos journals, que é muito, muito legal isso mesmo. Eu já pratiquei, às vezes paro, enfim, mas o que eu queria trazer que talvez seja o início ali, ou o que tenha outros estímulos, que é para quem tem iPhone e para quem tem Android, provavelmente tem um aplicativo então parecido, não vou saber dizer o nome, mas que tem um diário, um aplicativo do próprio iPhone ali no caso, que é um diário próprio, e que ali você pode criar então as suas páginas, só que aí o que diferenciaria do papel, e no caso um não impede o outro para manter os dois, mas esse você pode tanto registrar áudios como vídeos, fotos, prints, enfim. E é um exercício muito interessante porque mesmo que você não vá olhar ou faça o exercício de olhar depois de um tempo, mas de você gravar um áudio ali, de repente, recém fez a terapia, e aí vai ali, fala sobre a terapia, grava um áudio, aí você pode acessar isso meses depois e entender como que você estava e como que você está agora. Até o Júlio e a Natasha comentaram aqui sobre eles terem uma série no Prime Video de quando eles eram bem novinhos, e aí eles têm vergonha, tudo, eles não queriam divulgar, e não vai Aí ele tá aqui divulgando. Uma série do Prime Video tem um monte, então também não tô explanando ninguém. Mas o que eu queria trazer aqui de exemplo é que eles falaram, pô, a gente tinha 17 anos e a gente tava atuando muito mal, a gente tem vergonha de divulgar porque tá horrível. E aí eu comentei justamente isso, mas que bom que tá horrível, porque quer dizer que vocês, olhando isso hoje em dia, vocês evoluíram, vocês avançaram em relação a isso. Talvez se vocês olhassem
isso há mais, sei lá, 10 anos ou em média ali atrás, e tivesse muito bom, quer dizer que talvez hoje vocês iam estar pior, então hoje vocês não cresceram, sabe? E o do quanto isso vale até para criação de conteúdo, de vocês olharem um vídeo do Escrevi Mais Um daqui a um tempão e verem, caraca, por que eu postei essa coisa, que loucura, como era maluco. Só que justamente isso é só uma comprovação de que, caraca, hoje a gente ou tá num outro momento, não precisa ser só sobre isso do crescer, tudo aí, tentando sair do coach, mas é de a gente registrar muitos que fazem conteúdo hoje, principalmente YouTube, defendendo isso, a vertente dos vlogs, né? De registrar o nosso avanço para documentação própria mesmo. Para te olhar depois e, caraca, olha ali, hoje a gente já faz muito melhor. Ou então, antes a gente fazia muito melhor. O que eu tô fazendo, o que aconteceu? Vamos mudar, ou enfim. É o que eu tava falando antes da gente não poder julgar o personagem, né? A gente tem que começar a não julgar nós mesmos. O ator tem que deixar o ego de lado para poder evoluir também. Que nem... É muito difícil, é muito difícil. Né? É complicado, mas é que nem, por exemplo, o Dudu falou, Escrevi Mais Um, ele fez com que pessoas se juntassem para dar cara a tapa junto, para talvez passar vergonha juntos, que daí fica mais fácil. Então é isso, a gente tem que... E daqui a um ano a gente vai ver os vídeos e vai achar muito ruim, que bom, que quer dizer que a gente melhorou. Então a gente talvez tem que ter mais coragem, assim, de deixar o ego de lado e não se julgar tanto. É só assim que a gente evolui. Mas não quer dizer que é só fazer vídeo ruim agora e ficar esperando que ano que vem vai estar melhor. Faz o melhor de hoje, porque o melhor de hoje... Agora eu vou fazer a frase. O melhor de hoje é a vergonha de amanhã. Bora construir... No improviso aqui, ó. Essas ideias de segunda que a gente anotou mais pra frente ou vai... Não, já tá atrás. Vocês já deram... Eu tenho uma ideia de segunda relacionada ao nosso nicho. Que eu não acho tão de segunda assim, que eu acho bem boa. Tá? Um problema que a gente tem... Nós somos 7 membros. E todo mundo, além de Escrever Mais Um, tem vários outros compromissos. E várias vezes a gente não tem dificuldade de marcar as diárias de gravação, porque não consegue encaixar isso tudo. E aí, eu gostaria muito que tivesse um aplicativo para fazer um calendário coletivo, que todo mundo botasse tudo que tem para fazer, tipo, domingo, almoço com a avó, terça e quarta tem o karatê, sempre botasse todos os compromissos e talvez não necessariamente a gente teria acesso aos compromissos dos outros. Mas daí o aplicativo, a gente faria o grupo, o aplicativo pegaria os dias que todo mundo tem em comum para poder fazer um match do dia de gravação. Não é possível que já não exista um negócio assim. Eu nunca encontrei, achei uma baita ideia, tá? Tá bom. Ia facilitar muito a nossa vida. Automático, assim, né? Um negócio que já nos dissesse os dias. O aplicativo, terça e quarta ninguém tem nada pra fazer, vamos gravar, você joga bom. Sim. Daqui a pouco um chat, né? Poderia fazer isso. né? Um chat, tipo, todo mundo ali no mesmo login. E aí vai, tipo, a pessoa coloca a rotina. Toda terça tem yoga. E aí nas terças não pode. E todo mundo vai adicionando. Eu acho que por conta de ser no mesmo chat, talvez o chat pensasse que é a mesma pessoa. E aí seriam, tipo, uma pessoa... Várias pessoas, né? Mas com todos os compromissos. E aí teriam slots livres. Eu acho que seria mais interessante ainda se o chat tivesse consciência que a pessoa tá colocando ali terça de manhã limpar o quarto, daí o chat fala, vai tomar no cu, né, parceiro? Pô, tu podia limpar o quarto outra hora, é o único dia que o pessoal tem disponível, cara. Se ele tivesse um filtro pra julgar... A ideia gurizada botando funeral do pai, funeral do pai, funeral do pai em tudo, assim, ó. É o funeral da avó, né, meu? É o funeral da avó. Ninguém mata o pai, assim, de mentira. É sempre a avó, né, meu? Mas o que eu ia falar aqui é que... Não, provavelmente o chat iria... Agora já perdi o time. O humor é sempre contexto e time, né? Então vai. Tem as ideias aí que vocês estão atrasados. Dá tua ideia de segunda aí, então. A minha ideia de segunda é aqui, ó. Ela não tem nada a ver com nada, tá? Caramba, quero escrever. É aqui, ó. Escreveu mais um. Escreveu mais um. Olha só, sabe por que se chama o nome do negócio? Sabe por que o nome do nosso... Corta essa parte, corta É um negócio, é um negócio. Sabe por que o nome do nosso negócio se chama Escrevi Mais Um? Não. Por causa que vocês escrevem o
o roteiro, assim, tipo, escrevi mais um. Ele queria que a gente escrevesse, mas a gente nunca escreve. Lá no início, quando a gente estava criando um protótipo de grupo, a gente disse, gente, vamos mandando roteiros, tá? Aí teve um dia que eu comecei a mandar, tava numa festa, assim, aí eu pensei numa ideia, peguei aqui, anotei e já mandei no grupo, escrevi mais um. Escrevi um. Aí 2 minutos depois escrevi mais um. Aí 2 minutos escrevi mais um. Daí isso virou piada. Realmente eu tinha escrito daí 3 roteiros nesse tempinho. Mas então isso virou uma piada e se tornou o nome do nosso grupo. Aí, às vezes, em vez de falar da vídeo, a gente fala, escrevi mais um. Uhum. Minha ideia de segunda aqui, então, tá? Boa. São 2 ideias que, se eu fosse presidente do Brasil, tá? Isso ia ser lei. Se um mês não tem feriado em dia útil, a segunda quarta-feira do mês é feriado. Acho justo. Bom. Vou falar o meu aqui, então. Ou a gente tem que comentar a ideia dele. Tem que comentar. Segue. Boa ideia, baita ideia. Eu acho que sim, se eu fosse teu vice, eu ia eu ia deixar. Valeu, obrigado. Eu vou falar minha segunda, então, tá? Vou fazer um prelúdio. Muitas vezes a gente valoriza demais lugares do exterior, que é muito mais bonito, que é muito mais legal, e a gente não valoriza o nosso Brasilzão. Então, eu estou criando o descontos de primeira vez. Sempre que a gente for viajar pelas cidades brasileiras, quando for a minha primeira vez nessa viagem, eu vou ter desconto em passagem, hotel, restaurante. Isso a gente, então, valorizaria as nossas viagens pelo Brasil. E eu acho que, assim, primeira categoria, né? Vamos lá. Por quê? Porque isso já tem, às vezes, em restaurantes ou em lojas. Tipo, cupom de primeira compra. Quem nunca usou? Uhum. Que é pra te começar dar um start, né? Talvez isso poderia ser utilizado também para incentivar o turismo em cidades que não são tão populares. Uhum. Algo que um dia a gente até falou em uma das minhas cadeiras na faculdade foi que o trânsito aqui em Porto Alegre é desenhado para quando tu chega do aeroporto, tu vai na Localiza e a cidade, tipo, a via que sai de lá te leva direto para cidades da Serra, Gramado e afins, ao invés de te levar para Porto Alegre. Então, talvez isso poderia ser redesenhado, uma forma, né, de incentivar. Aí, não vai mexer nas vias, mas aí tu vai incentivar dando descontos para que as pessoas explorem a orla, o centro histórico, enfim, o que a gente tem de bom aqui. Sim. Baita ideia. Não, e bacana que a gente sempre... Não, refletindo, assim, muito interessante, porque acho que foi talvez a projeção é o episódio 61, e talvez foi a primeira vez, assim, e a gente tava rindo, tudo talvez mais pela surpresa, assim, porque... E isso é muito legal, inclusive, porque a ideia do podcast é de ser super livre e criativo e de segunda categoria, mas que, de repente, justamente te trazer ideias, são ideias de segunda, mas que não precisa ter a ver com o tema, sabe? Sim. Tinha que ter a ver com o tema? Costuma ser, mas aí que tá. E aí isso foi... E aí isso não deixa de ter a ver com o tema, porque vocês, sem querer, que são atores, humoristas, quebraram um padrão aqui. E a gente tinha falado justamente sobre isso, de quebrar padrões, de ser provocar humor, isso. Tanto que foi a minha reação, minha e da Belle, foi muito disso, de repente, né, vai se construindo 1, 2, 3, tum, e de ter quebrado essa expectativa, e por isso que a gente ficou tipo, caraca, o que tá acontecendo? E muito doido disso acontecer ao natural, sem combinar. A gente sempre, até trazendo, não sei se todo mundo vai lembrar disso, talvez a gente falava mais lá no início, mas a ideia é que todo mundo separe as suas ideias de segunda e a gente só saiba no momento que a gente está gravando mesmo. Então, a nossa reação, tudo é sempre a mais autêntica possível, porque a gente sempre escuta a primeira vez gravando, né, no ar. Então, muito interessante trazer essa reflexão do tudo que a gente falou, por mais que vocês tenham trazido ideias fora do tema, na realidade elas estavam dentro do tema.
gente errou tentando acertar. A gente errou tentando acertar. Isso que importa, né, galera? É isso aí. Dá tua segunda ideia de segunda aí. Bom, a minha segunda ideia de segunda é pra creche de pet. Tu pode assim, ó, tu pega a tua creche de pet, né, assim, teu cachorro tu vai viajar, tem que deixar em algum lugar. Tu deixa na creche, e daí nessa creche as pessoas podem se cadastrar e alugar o teu cachorro pra levar ele pra passear. Por quê? Porque aí a pessoa pode tirar uma fotinho pro Tinder legal, com um cachorro maneiro. A pessoa, ela passa assim, passeia na rua, alguém fala, me dá o número desse cachorro, e se a pessoa for bonita, né, assim. E daí, o cachorro, ele tem múltiplas funcionalidades sociais. Então, eu acho que essa é uma ideia muito válida. Shark Tank? E eu vejo que principalmente homem se aproveita disso. É uma tendência homem colocar no Tinder foto com o pet. Isso é um macete, é um É macete meme. clássico. É meme. Foto na praia, foto com pet, foto com alguma criança, assim, pra mostrar um cara família, assim, sabe? Bianca, você me entenderá, minha amiga. Mesma situação, mas enfim. Confessando Confessando não, porque eu nunca fiz isso, mas disso dos artimanhas masculinas, de tanto, não sei do Tinder ali, mas uma coisa que você pode reparar é quem tem cachorro, e aí de repente a pessoa ficou, isso mais pra homem, então, ficou solteira, e aí daqui a pouco ela vai botar um storyzinho do cachorro, passeando o cachorro sozinho ali. A estratégia está acontecendo, então Ó, dá dá pra vídeo, hein? perceber isso. Dá vídeo, se dá um vídeo. Fala, vai. Não, já tem um roteiro pronto. Tipo, eu vi uma vez, hétero muito top, postando um story, e daí, tipo, era um bumerangue. E era, assim, ó, simplíssimo. O bumerangue dele, tipo assim, bem de cantinho. E aí o cachorro todo amassado no fundo, shih tzu todo bagunçado. E aí eu olhei pra aquilo e eu dei muita risada, era um conteúdo pronto. Daqui, tipo, eu acho que provavelmente todo mundo que vai olhar pra aquilo não vai interpretar da forma que ele gostaria. E vai achar, tipo, nossa, ele tem um pet. O que as pessoas a pensarem que isso é sexy? É que a questão ali. É que a questão ali já começou pelo bumerangue, já queimou o filme ali. Não podia ser Pô, teu que pet eu ali. sou um entusiasta de botar GIF nos stories, tá ligado? Eu sou um entusiasta de botar todas as coisas bregas, assim. Tipo, meu story ele é muito poluído. E daí, desde que eu comecei a namorar, minha namorada, que é uma digital influencer aí, né? E daí ela começou a me xingar agressivamente quando eu faço isso em excesso, e daí eu tô soltando stories mais bonitinhos ultimamente. Uma ideia aqui de conteúdo que vocês podem fazer até. Não sei se vocês querem fugir muito disso dos roteiros, os vídeos, quebrar essa quarta parede pro público de vocês. Mas uma até que talvez eu faça, também não é muito do meu perfil ali, mas às vezes acho que não tem como fugir, enfim, mas que é de julgar os stories antigos de si próprio, sabe? Não sei se já tem isso, enfim, mas me veio isso muito que existe de julgar os looks antigos, que as meninas fazem muito, e aí de pegar uma série de stories antigos que vai estar lá uau, aquelas figurinhas que o Insta, que ainda tem, mas que e julgar assim, meu Deus, eu postava isso. E justamente porque, e daí lembrando que se for passar vergonha quer dizer porque o story de hoje é melhor. Melhor. Evolução. Uma baita lógica, assim, nunca tinha pensado nisso. Boa, né? Encerrando as ideias. Falou de quebrar a quarta parede. Também pensei em outra forma de fazer isso. E eu vejo que algumas pessoas já estão fazendo esse movimento. O Lactia talvez seja um dos humoristas, que ele grava algumas coisas ao natural. Ele grava, tipo, ele falando com a namorada dele, tipo, sendo sacana, sabe? E fica muito massa esses conteúdos, porque tu vê que é algo muito autêntico, é algo sem roteiro, e às vezes não fica bom. Mas a graça é não ficar bom. Então, talvez seja um caminho também. Não sei se eu me fiz clara o suficiente. Porque tem muita coisa planejada na internet. Então, quando a gente vê que é algo de verdade, natural, tem muito mais valor. Sim, total. Vindo pra cá, eu li uma matéria, e essa matéria falava como a geração Z tá munida de publicidade.
Tipo, quando a gente olha uma publicidade, a gente dificilmente vai ser atraído por ela se ela não for interessante. Então, a gente até já comentou, né, no episódio que a gente fala de marketing e tendências, que às vezes tu trazer entretenimento nas publicidades seja o caminho para te fisgar essa nova geração que não responde mais ao famoso comercial do shampoo na novela. Olha esse shampoo, não. Tem que Pô, entreter. Isso é uma sacanagem que às vezes a gente tá vendo um vídeo no Reels, no TikTok, todo entretido, e daí aqueles de várias situaçõezinhas, assim, a primeira, a segunda, a terceira começam a falar de um produto, e daí a gente, porra, era ad, é arte, que merda, que sorte que não tem, sorte deles que não tem um botão de dislike no Reels, tá ligado? Porque senão todo ad já tá entregue ali no começo, você vê esse monte de dislike, já ia saber que era ad. Muito bem feito. Uhum. E aí, como isso, seja sendo uma publi, ou às vezes quando tem uns que são já muito estourados, que é de ficar fazendo pegadinha com a família, não é o Matheus Costa, que muita gente fala que é combinado, mas que pode ser o mais combinado possível, é algo muito autêntico, igual e O muito Matheus bem Costa é feito. aquele que faz com o Com pai, o seu assim. Zé, mas digo de outros, não tô falando desse. Esse aí tá louco, muito bom. Uhum. Mas tem uns outros ali que dá pra ver que é muito combinado, e aí o quanto aquilo a gente assiste e fica meio indignado, assim, Uhum. parece que isso tá errado, isso tá errado. Mas podem ter certeza aí que, independente da máscara, do galho que a gente utilizou aqui, a gente foi, pelo menos eu e a Bélia, não sei se eles estavam atuando ou não aqui, Fica a mas dúvida. fomos totalmente verdadeiros aqui, vulneráveis, para trazer esse episódio 61, então, com a galera do Escrevi Mais Um. E agradecer, então, a presença de vocês. Próximo episódio, estão mais que convidados para os próximos, um dos próximos convidados, inclusive, já aqui dando os parabéns adiantado, daqui a pouco não queremos zicar tudo, mas já com a plaquinha ali dos 100 mil inscritos do YouTube deles. Então, vocês aí confiram um pouco dos conteúdos que eles vêm produzindo no YouTube, no Instagram, no TikTok aí agora deem um arroba e façam o merchan de vocês aí, o ad de vocês, mas tá permitido. E agradecer aí pela contribuição com as ideias de segunda, pela quebra de padrão com as ideias de segunda, com certeza fizeram história. Sempre um prazer. Bom, meu Instagram é @juliocaricini, com C e 2 S, eu acho. E acredito que é isso. Eu não uso o TikTok além de escrever mais um, então. O meu Instagram é @natashamuraguchi. Do Escrevi Mais Um, no Instagram é @escrevi mais uno, no TikTok @escrevi mais um, e no Instagram o Dudu vai falar. Fala no Instagram. Não, no YouTube, no YouTube. No YouTube. YouTube tem arroba? É pra vocês se agradecerem também. Gente, muito obrigada por assistirem. Beijo. Tem uma última coisa que eu quero falar aqui, que eu tô indignado. Vocês notaram que agora, quando vocês estão vendo stories, de 2 em 2 stories entra uma propaganda? Sim. Vocês não conseguem ver, tipo, story de pessoa. Tu vê mais coisa de propaganda do que das pessoas que tu quer ver. Eu tô abrindo e saindo dos stories. Sim. Uma loucura isso. Eduardo Wildner, _. Wildner com W. WLDNR, _. Show, pessoal. Agradecer mais uma vez a presença de vocês. Vocês trouxeram muita autenticidade, tanto da bagagem pessoal de vocês, quanto do Escrevi Mais Um. E isso certamente contribuiu não só para que eu e o Felipe tivéssemos boas risadas, mas certamente certeza. o pessoal de casa também. Então comente aí a sua ideia de segunda também, seja ela com tema, não a ver com tema, quebre os padrões aí, tendo uma ideia de segunda categoria, e até o próximo Segundou. Valeu! Valeu!